Louvado seja Allah. Aceitamos a Ele como nosso Senhor e aceitamos a Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com Ele como nosso profeta e mensageiro. Ó Allah, a Ti dedicamos todo o louvor, todo o agradecimento, até que estejas satisfeito, e depois continuaremos a dedicar a Ti. Depois da Tua satisfação, continuaremos a dedicar a Ti todo o louvor e agradecimento, pois Tu alcanças a tudo com a Tua visão, com o Teu conhecimento, e saibam que se não estamos vendo a Deus, Deus nos está vendo. E testemunham que não há divindade merecedora da nossa devoção, senão Allah, único em seu reino. E testemunham que Muhammad é o seu profeta e mensageiro. Que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, enquanto o verde continua verde, enquanto o azul continua azul. Portanto, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele. Orações e saudações eternas que dedicamos a ele. Em seguida, servos de Allah, vos aconselho que temam Allah. Ó você credes, temam o vosso Senhor até a sua morte, e não morram senão sendo muçulmanos, diz Deus no corpo sagrado. Ó crentes, nesses momentos abençoados, vamos refletir um pouco sobre um assunto importante, que é sobre a vida dos sábios islâmicos. Os sábios islâmicos possuem uma certa posição perante Deus e uma certa posição perante as pessoas. E os sábios, eles são os verdadeiros herdeiros dos profetas. Os profetas não deixaram como herança dinheiro ou riqueza, mas deixaram o conhecimento. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, não deixou nenhuma herança para seus familiares. Ele deixou as suas palavras, seus ensinamentos, e ele disse: e quem o pegar deve pegá-lo com muita firmeza. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse: Allah não tirará o conhecimento das pessoas, a força do peito das pessoas, mas ele tirará o conhecimento das pessoas através da morte dos sábios. Então, quando o sábio falece, saiba que parte do conhecimento irá se perder, e as pessoas tomarão pessoas ignorantes como líderes, e assim elas se desviarão. Logo, a morte dos sábios é uma tragédia. É uma das maiores tragédias para a nação islâmica. Por isso, é importante que a nação se empenhe a dedicar jovens para que eles tracem um caminho do conhecimento. Ibn Abbas, que Deus está satisfeito com ele, disse na interpretação do versículo sagrado: acaso não vem que nós podemos tirar parte da terra? De tirar parte da terra é através da morte dos sábios que nela habitam. Assim é que a terra diminui do seu valor, tirando as pessoas de bem dela. Imagina, a pessoa de conhecimento faz falta para a terra. E por isso, alguns deles dizem: a terra, ela tem vida quando um sábio vive sobre ela, e da mesma maneira que quando um sábio falece, a terra também sofre com isso, da mesma maneira como se ela estivesse passando por uma seca. Nós escutamos na semana passada o falecimento do grande sábio islâmico Yusuf al-Qaradawi. Todo mundo conhece ele. Um dos sábios, conhecedores, guerreiros, foi preso por dizer a verdade. Foi expulso do seu país. Por quê? Porque se apegou à verdade. Mas sendo que se ele mudasse de opinião, poderia ficar com os governantes, com os ricos, com os milionários, mas ele não quis isso. Esse grande sábio islâmico, este grande homem, valente, guerreiro, entre as palavras dele, ele era um sábio, um poeta, uma pessoa, escreveu mais de 120 livros em várias ciências distintas.
Era uma pessoa que tinha um conhecimento do Islã e também da realidade da vida de hoje. Então vamos passar aqui alguns de seus ensinamentos, como que era a personalidade dele. Este sábio disse, quando foi preso, disse, não há uma pessoa que se apegou à verdade que não sofreu. E assim foi a história de todos aqueles. Porém, nada disso irá mudar a minha fé e a luz da minha certeza. Então, a luz que estava no coração dele, na mente dele, e Deus é quem irá me proteger. Irei falecer apegado aos ensinamentos de Allah e sorridente para trazer a vida para a minha religião. Esse sábio islâmico trouxe vários livros para esta nação. Vamos falar de alguns de seus ensinamentos. Ele escreveu um livro antigamente chamado A Fé e a Vida. A Fé e a Vida. Este livro fala sobre a realidade da fé. Qual que é a realidade da fé? Qual que é os sinais da fé em uma pessoa? Os sinais de uma fé dentro de uma sociedade? Os reflexos. E disse que não há diferença entre o conhecimento e a fé. Não há diferença. Porque antes a igreja, ela combateu os sábios. E no Islã não. No Islã, os sábios, os cientistas andam juntos. O sábio fala, o sábio islâmico diz, estude física, estude química, estude matemática, estude engenharia, estude a medicina. Não há diferença, não há contraste aqui entre um e o outro. E nesse livro fala como uma pessoa consegue aumentar a sua fé através da sua ciência. Porque Deus falou que no sagrado, em verdade, elevamos o ser humano. Como podemos, através da ciência, trazer a segurança para a sociedade, a paz, a felicidade, através da fé, através do conhecimento da ciência, como conseguimos a aceitação de Deus, como conseguimos agradar a Deus. E fala nesse livro também os reflexos da fé dentro da sociedade. Reflexo da fé dentro da sociedade, como uma sociedade unida, uma sociedade confiável. Como que é a fé, como a fé traz como resultado, como ela se torna uma fábrica de várias coisas dentro da sua vida. Fala sobre a fé, como que ela rege a nossa vida, como ela eleva as pessoas, desenvolve as pessoas, faz as pessoas trabalharem mais, inventarem, descobrirem. Como que uma sociedade sem fé vira uma floresta selvagem, sem limites. E outro livro ele escreveu, Halal e Haram no Islã. Esse livro ele escreveu há muito tempo atrás. E ele escreveu para aquelas pessoas que estão afastadas da religião. Para as sociedades que estão afastadas do Islã, como os muçulmanos na Europa, na América Latina. Como que eles conseguem enxergar o halal e o haram dentro da sua sociedade. Esse livro foi impresso aqui no Brasil em 1990, traduzido para o português. Imagina, em 1990, esse livro do Yusuf al-Qaradawi foi traduzido para o português. E hoje muitas pessoas não conhecem. E talvez há pessoas que talvez até tenham lido, mas não conhecem mais. Em português fica o lícito e o ilícito do Islã. Foi traduzido para vários idiomas. Também, entre outros livros, está o livro sobre o fiqh, a jurisprudência do zakat. É um dos melhores livros escritos hoje sobre o zakat. Fala sobre tudo do zakat. Entre o que ele diz está que o zakat ele é obrigado no petróleo, no gás,
Antes as pessoas diziam que o zakat tá na vaca, no camelo, no mel, no comércio, nessas coisas. Ele disse, até mesmo na extração do petróleo, no gás, onde que está o zakat disso? Se ele é propriedade, mesmo se seja propriedade de uma empresa, de uma empresa estrangeira, francesa, inglesa, ali a empresa que tem o direito no país islâmico sobre a extração do petróleo, ela deve pagar o zakat. E falou a divergência entre sábios islâmicos, se ele fala apenas um quarto do décimo ou o quinto. E falou sobre que o quinto, porque ele é o que se chama de rikaz. E rikaz são as riquezas que se extraem da terra. E tudo aquilo que é extraído da terra se paga o quinto do valor como zakat. E disse como os muçulmanos podem construir uma estratégia para o seu futuro. Não devem ter. Até disse inclusive, falou inclusive como será destruída essa riqueza. Disse, hoje falamos sobre as nossas gerações, mas como as gerações posteriores irão se manter? Teremos que projetar já a realidade das gerações futuras. Outra coisa que ele disse foi outro livro que ele escreveu foi a importância da mulher. As mulheres hoje temos que cuidar, dar uma atenção. Qual que é a nossa posição com essas mulheres? Ele se dedicou a escrever um livro sobre as mulheres. Ele incentivou que a mulher deve trabalhar, deve produzir, deve participar da vida da sociedade. E na opinião dele, a mulher tem um direito de dar, por exemplo, chegar a ter uma posição de muftia, de dar fatwas, se ela tiver o conhecimento para isso. E ela tem direito a participar das eleições, a ficar membro do parlamento, que ele poderia pegar uma posição de juiz. Alguns sábios foram contra, mas essa foi uma das opiniões dele. E disse assim, se considera a evolução da sociedade. E ela deve seguir os preceitos islâmicos, os valores islâmicos no seu trabalho, da sua vestimenta, seu comportamento, sem sair a sós com homens estranhos. E foi ele quem pregou um dos passos para o desenvolvimento da sociedade feminina dentro dos países islâmicos. Este grande sábio que faleceu, e hoje, nesse dia, mencionamos algumas das boas características dele. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse: lembrem as coisas boas dos seus falecidos. Se nós não falarmos das coisas boas dos nossos sábios, de quem iremos falar bem? Hoje, uma campanha na mídia começou a falar mal dele, que ele era terrorista, que ele foi proibido de entrar em alguns países, que ele apoiou alguns povos e a liberdade, isso e aquilo, ainda assim, sendo ele um sábio islâmico. Ele não tinha nada assim, não. Deus disse e o seu mensageiro disse. E nós, nessa mesquita, vamos rezar por ele a oração de ausente. Porém, antes disso, gostaria de lembrar sobre a oração da pessoa ausente. É uma sunnah se o falecido faleceu em uma região onde ninguém reza por ele. Então nós rezamos por ele. Então, morreu afogado em algum acidente e está em um local onde ninguém vai rezar por ele. Nesse caso nós rezamos por ele. A segunda condição, a segunda realidade
é aquela pessoa que tem um destaque na nação islâmica, um grande sábio, uma pessoa de liderança, deixou algo para a nação islâmica. Então, nesse caso, se reza por ele para mostrar o apoio, por ele ser uma pessoa que contribuiu para toda a nação. E é por isso que nós iremos rezar por ele, para que não venham a dizer: ah, meu pai faleceu no Líbano, no Iêmen ou na Síria, o meu filho faleceu não sei onde, vamos rezar por ele. Não estamos abrindo isso. A oração de ausente existe algumas condições. Se uma pessoa faleceu e ninguém rezou por ele, ou uma pessoa grande, sábio, líder, tem uma posição para o Islã, então, queridos irmãos, deixando isso claro, nós devemos conhecer os nossos sábios. Eles possuem um direito sobre nós. Nós devemos buscar conhecê-los, lembrar bem deles, suplicar por eles, ensinar nossos filhos a história deles, para que eles sejam os próximos sábios, eles os próximos divulgadores do Islã. Pois se o sábio islâmico vem a falecer, quem ficará no seu lugar? Se a nação não construir outro sábio para substituí-lo, quem ficará no lugar dele? Essas são minhas palavras. Peço perdão a Deus para mim e para todos. Peço perdão a Ele, pois Ele é o perdoador. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم